Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês, com os amigos, né? Tô muito feliz por esse ano, eu venho falando isso, né? Bom, essas videoaulas, elas estão chegando até muitas pessoas e eu creio que esse é o ideal, né? Ajudar muitos alunos. Eu creio que a educação ela é uma troca. É, Além de ensinar a língua portuguesa, a escola ela tem um papel, né, que é formar cidadãos. E nesse momento tão difícil, que estão morrendo tantas pessoas, né, que a gente está em ênfase aí na mídia, eu espero que vocês continuem se cuidando. Eu me sinto acalentada, me sinto querida, me sinto útil, né, de poder levar o pouco conhecimento que eu tenho até vocês. E eu quero que vocês saibam que vocês também podem se sentir queridos e acalentados e amados, mesmo aqueles que eu não conheço pessoalmente, mas só de saber que você me assiste, que você tira um tempo da sua semana para estar comigo, que seja 15, 20, 25 minutos, eu já me sinto melhor. E eu espero que você também se sinta melhor com isso. E eu tenho certeza que é só mais uma fase ruim agora em 2021 que a gente está enfrentando. E eu acho que vai passar. Eu acho não, eu tenho certeza. Que nós vamos seguir aí firmes e fortes juntos. Se Deus quiser, em breve todos vacinados, tudo vai voltar ao normal. E se tem um desejo que eu tenho é poder conhecer cada um de vocês que assiste minha videoaula pessoalmente, poder dar um abraço em cada um de vocês e poder dizer o quão eu me senti amada, o quão eu me senti amparada por vocês nessa pandemia. Quem escuta pensa, nossa, mas parece tão pouco, mas não é pouco, né, gente? Nesse momento que a gente está tão abalado psicologicamente. E digo que você que está em casa me ouvindo, sabe que você pode contar comigo, tá? Não só para a língua portuguesa, mas para qualquer problema, qualquer situação, para desabafar, dúvida da matéria, para tudo que você precisar, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, a coordenação tá aqui, a escola tá aqui. A gente é um dos pilares que ajuda, né, a manter vocês de pé aí. Pode ter certeza. A gente reclama da escola, né? A gente, quanto professor, quanto aluno, a gente sempre reclama da escola, mas a gente sente falta da escola. A verdade é essa. Então, saibam que, independente, né, do que aconteça, a gente está aqui para vocês, não só para ensinar português, mas a gente está aqui para ouvir vocês. A gente está aqui para ser um ombro amigo de vocês, beleza? Então, não se esqueçam disso, tá? Então, após essa mensagem motivacional que eu senti vontade de compartilhar com vocês, vamos começar a nossa aula. Hoje, a gente vai ver um pouquinho do capítulo 3, que fala sobre funções da linguagem. A gente está vendo bastante sobre linguagem, né? Para falar sobre funções da linguagem, a gente tem que entender que a linguagem ela é usada para diversas finalidades. Por meio dela, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode expressar emoções, a gente pode mostrar profissionalismo, a gente pode informar alguém, a gente pode convencer alguém, né? Eu expresso emoção por meio de uma poesia, de uma música, eu mostro profissionalismo por meio de um currículo, eu informo por meio de uma notícia, né? Eu tento convencer alguém por meio de uma propaganda. Então, eu adequo a minha linguagem de acordo com o meu propósito. E é importante que o emissor, o cara que vai escrever, ele saiba usar a linguagem adequada para a situação comunicativa. Dependendo da situação comunicativa que ele está inserido, a pessoa que vai receber a mensagem, ele tem que saber adequar a linguagem dele aí. E a linguagem que ele vai usar tem que estar em concordância com a mensagem que ele quer passar. Quando a comunicação ela é centrada em um dos elementos que a gente vai ver no próximo slide, devido a uma necessidade pessoal ou uma intenção que ele tem mesmo,
ele tem que privilegiar uma das funções da linguagem conforme o esquema. Então, vamos ver esse esquema aí. Quando a mensagem ela é centrada do destinador no emissor, a gente usa mais o nome emissor, a gente tem a função emotiva ou expressiva. Mas se a mensagem ela for centrada no destinatário ou no receptor, ela recebe o nome de função conativa ou apelativa. Mas ela também pode ser centrada num referente ou em um contexto, e aí ela vai receber o nome de função referencial ou denotativa. E para a gente se comunicar, a gente usa um código, né? No nosso caso, o nosso código é a língua portuguesa. E aí ela é centrada na função metalinguística. E eu envio uma mensagem. Toda vez que eu envio foco numa mensagem, é a função poética. E eu me comunico por meio de um canal. E aí eu utilizo a função fática, beleza? Então nós iremos ver cada uma dessas funções e as características que cada uma delas tem aí. Preparados? Então vamos começar. Bom, pessoal, cada função da linguagem, ela privilegia um elemento da comunicação, né? O código é um conjunto de signos, né? Escritos, visuais, sonoros, que são usados para transmitir a mensagem, né? No nosso caso, aí, o nosso código majoritário que a gente usa para se comunicar é a língua portuguesa. O canal, ele é o meio que a gente usa para transmitir a mensagem. A mensagem é a informação que a gente transmite. O emissor é aquela pessoa que envia a mensagem. Por exemplo, nesse momento, eu estou sendo o emissor, o código que eu estou usando é a língua portuguesa, né? O receptor, ele é o destinatário, né? Ou ele é o interlocutor. Ele tem esses três nomes. Ele é aquele que recebe a mensagem. Nesse momento, vocês são meus receptores, destinatários ou interlocutores, porque são vocês que estão recebendo a mensagem. O contexto ou referente é o objeto ou a situação que a mensagem se refere. O que é isso? É o assunto, né? Nesse caso aqui, o assunto que a gente está falando é função da linguagem. Beleza? Bom, a primeira função que a gente vai ver é a função metalinguística. Essa função aí, ela é centrada no código, beleza? Então, ela é centrada na língua portuguesa. A gente fala que é o código pelo código. Por quê? Na função metalinguística, eu tenho a língua portuguesa tentando explicar a própria língua portuguesa. Então, a linguagem faz uso da própria linguagem para explicar ela mesma. Um exemplo, o dicionário. No dicionário, eu tenho palavras da língua portuguesa escritas na própria língua portuguesa, tentando explicá-las. Gramática. A gramática são as regras da língua portuguesa explicando a própria língua portuguesa. Por isso, ela é a função metalinguística. É o código pelo código aí. Beleza? Bom, olha esse exemplo. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Então, é uma poesia falando sobre o ato de fazer poesia. O Drummond está falando sobre a dificuldade dele em escrever uma poesia. Então, é a poesia abordando o ato de fazer poesia. Por isso, função metalinguística. Se tiver a música falando sobre fazer música, função metalinguística. Teatro sobre fazer teatro, função metalinguística. Cinema sobre fazer cinema, também função metalinguística. Beleza? Segunda função da linguagem, função fática. Essa função ela é centrada no canal de comunicação. Ela vai visar a interação entre um emissor e um receptor. Ela pode tentar prolongar ou
interromper o processo comunicativo. Por exemplo, quando você entra no elevador e você vai iniciar uma saudação. Olá, tudo bem? Boa tarde, né? Então você está tentando estabelecer aí. Aí quando você fala, nossa, tá quente, né? Calor, acho que vai chover, né? Então, você está tentando prolongar a comunicação. Ou quando você vai descer que você fala, tchau, até mais. Você está interrompendo a comunicação. Então, isso é a função fática, essa tentativa de interação aí, beleza? E aí, nosso exemplo aí vai ser justamente esse diálogo que eu falei. Bom dia, bom dia. Parece que vai chover. É, está muito quente hoje. Ou quando você liga para alguém, o que é alô, gente? Né? Alô? Você está tentando estabelecer uma comunicação. É tipo um oi? Tem alguém aí? Né? Então, a tentativa de estabelecer a comunicação aí. Nós temos também a função poética. A função poética, ela é centrada na mensagem, quando você trabalha a mensagem aí. E ela pode fazer uso de diferentes recursos estilísticos, já que ela está presente, em sua maioria, nos textos literários. Então é quando o cara está preocupado em pegar o texto, trabalhar o texto. Ele vai ser como se ele fosse um ourives. Pensa, o cara pega aquela pedra de ouro, ele vai trabalhando aquela pedra, até ela virar um anel assim, ó, lindo e maravilhoso, né? Então, ele pega as palavras, ele vai moldando as palavras, até ela virar uma mensagem bem bonita, uma música, uma poesia. Então, para ele moldar esse texto, ele usa o quê? Figuras de linguagem, metáfora, metonímia, catacrese, personificação. Ele vai usar combinações sonoras, né? Rima, ritmo, literação, assonância. Ele pode usar imagens. Ele usa um monte de recursos que a gente tem na língua. Então, um exemplo, né, de função poética em que o cara vai trabalhar a mensagem aí, né, é a letra de música. E aí eu coloquei, por exemplo, um trechinho de um poema do Camões, que é: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, nessa poesia, ele tem a preocupação de trabalhar a mensagem. Ele rima o ver com o doer, o sente com o descontente. Ele brinca com o contentamento descontente aqui, né? Essa antítese. Então, ele está preocupado nessa construção. Ele vai repetindo aqui, ó, o início igual com uma anáfora. Então, ele vai construindo, vai trabalhando, ele vai escolhendo as palavras dele. Então, ele está preocupado com a mensagem, em trabalhar as palavras aqui, está preocupado não com, por exemplo, estabelecer comunicação, não está preocupado aí com o código, ele está preocupado com a mensagem. Ele está preocupado em trabalhar a mensagem para que ela seja bonita, para que ela chegue de uma maneira bonita aí. Por isso que a função é a função poética. Próxima função é a função conativa ou apelativa. O próprio nome já diz, ó, apelativa. Ela é centrada no receptor, na pessoa que vai receber a mensagem. E ela é elaborada pensando nessa pessoa. Então, ela pode ser usada para convencer a gente, né, a comprar alguma coisa, ou, por exemplo, a vender um produto ou a vender uma imagem, né? Por exemplo, o político na época da eleição, ele vende a imagem dele. A maioria das marcas, elas vendem um produto. Ela pode ser usada para conscientizar, traz as propagandas de cigarro. Vem lá, o Ministério da Saúde adverte, falando aquilo, né, que pode acontecer com a gente caso a gente opte por fazer uso do cigarro. E ela pode ser usada também para sensibilizar, como por exemplo, propaganda de criança abandonada, né, de animal abandonado. A gente se sente sensibilizado, se sente mexido, pesa na nossa consciência, porque a gente tem uma responsabilidade social e assim por diante. Ela pode apresentar verbos no imperativo, dando uma ordem aí, pronomes de segunda pessoa ou de tratamento, né, como você, senhor, senhora, os pronomes de segunda pessoa, tu ou vós, e
vocativo aí no caso, né? Mãe, pai e assim por diante. Então, vamos observar esse exemplo de uma propaganda. Compre, cadastre, concorra, tá? Compre produtos da família Bombril, cadastre a nota fiscal e os códigos de barras no site e concorra a prêmios na hora com a limpadinha virtual. Aumente suas chances, compre Limpol Multiuso ou Limpol Perfumes. Você também pode indicar até 2 amigos e ganhar um número da sorte extra para cada um que se cadastrar, desculpa. Então, ó, os verbos estão no imperativo. Ele tem aqui, ó, o pronome de tratamento, que é o você. Então, essas características aqui são todas características da função conativa. Então, isso tudo aqui foi pensado no receptor que vai receber essa mensagem aqui no caso. Toda propaganda, gente, ela é feita pensando no seu público-alvo, no seu público que vai receber essa mensagem aí, beleza? Bom, a função expressiva ou emotiva, ela é centrada no emissor, na pessoa que está falando, que está escrevendo. E a função dela é expressar sentimentos, emoções, opiniões, e ela tem um caráter pessoal. Se eu vou expressar opinião, o sentimento e emoção, é a minha emoção, é a minha opinião, é o meu sentimento. Então, o que eu vou ter de característica? Eu vou ter verbos e pronomes em primeira pessoa, né? Eu e nós. Vou ter exclamações, excesso de pontuação, na verdade, principalmente exclamação, né? Adjetivos e demais recursos que indiquem expressividade. Um exemplo também é a poesia, já que uma das funções dela é expressar emoção e sentimento. Olha esse exemplo que eu coloquei para vocês. E-mail de uma mãe para os filhos. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem. Em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então, ó, a gente tem excesso de pontuação, exclamação, né? Exprimindo aqui um sentimento, né? Aqui também, aqui. A gente tem, além disso aqui, primeira pessoa, tenho, verbo eu tenho aqui, né? Exprimindo primeira pessoa, vamos, nós vamos, primeira pessoa de singular, primeira pessoa do plural aqui no caso, né? Então, a gente vê aqui determinadas palavrinhas que expressam emoção, sentimento, ó, tenho tanta saudade, né? O sentimento que ela sente e tudo mais. Então, a função expressiva ou emotiva, a gente vê aqui um clássico exemplo, porque está focado no sentimento da mãe, nas emoções da mãe, o carinho, a ternura, o amor, o cuidado, saudade que ela tem pelos filhos aí no caso, né? Que é o que a função expressiva emotiva mostra. Ela é centrada no emissor, sentimento, emoção e opinião do emissor aí, de quem manda, de quem emite a mensagem. E por último, e não menos importante, a função referencial ou denotativa. Ela é centrada no contexto. Se ela é denotativa, ela vai trabalhar com a linguagem real, aquela linguagem do dicionário. Ela retrata a realidade, ela vai refletir sobre a política, história ou sociedade, economia e assim por diante. O objetivo dela é informar. Então, ela vai trabalhar com notícia, reportagem, né? Os textos mais jornalísticos. Ela vai fazer uso de uma linguagem denotativa, dados estatísticos, imparcialidade e terceira pessoa para dar essa imparcialidade aí. Ela usa gráficos, infográficos e um exemplo é a notícia de jornal. Olha o exemplo. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar 4,0538 para comprar um dólar. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994.
Percebam, isso tem um compromisso com a realidade, isso é algo real. Então, ela tem a função denotativa aí, porque isso é algo real. Ela traz dados estatísticos aqui, né, de quando o real foi lançado, ela trabalha com valor, ela está escrita em terceira pessoa, a gente não vê opinião, porque aqui o objetivo é informar e é trabalhar com a verdade, com a realidade aí. Então, todas essas são as funções da linguagem que a gente tem na língua portuguesa. Para praticar isso, nós vamos fazer um exercício aí do nosso livro. Na página 47, a gente tem o exercício 3, que caiu na prova do Enem de 2017. Não se assustem que vocês vão ver como é fácil, tá? Então tem esse encarte aqui, né, que fala o seguinte: leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira uma página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, tá isso aí escrito. Aí ele fala o seguinte: os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê, né? As crianças frequentarem a escola regularmente? Não, né? Ele não está aí tentando persuadir a gente por que é importante a criança frequentar a escola. A B. A formação leitora começar na infância? Talvez, né? Já que ele fala sobre ler para criança, né? Ele fala que gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, ele enfoca aqui na criança. Então, essa pode ser uma possível resposta. Vamos analisar as outras. Sobre a alfabetização acontecer na idade certa? Não. Ele não fala aqui sobre alfabetização. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado? Não, né, gente? Ele não está abordando aqui a questão de ampliar o mercado da literatura, mas o fato de você ter um público consumidor de literatura infantil, que é o fato da criança começar a ler cada vez mais na infância. Então, a ideia não é ampliar aí o mercado do público consumidor de literatura, sim influenciar as crianças a lerem, né? As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura? Não, até porque qualquer um pode influenciar uma criança a ler. Os pais, né? Um irmão mais velho, um tio, um primo, a escola, né? Então, nesse caso aí, não é também somente o papel da escola. Então, melhor alternativa é a letra B, a formação leitora começar na infância aí. Beleza, pessoal? Bom, no livro de vocês, nós temos muitos exercícios do Enem, de outras faculdades, do próprio material didático, que abordam esse assunto aí, que vão ajudar vocês a fixar. Façam esses exercícios com os professores de vocês, aprendam essa matéria, ela cai muito no Enem. Linguagem, né? A prova do Enem é sobre linguagem, né? Vamos focar já no primeiro ano, para no terceiro ano a gente, ó, tirar de letra. E lembrando que esse ano começa o vestibular seriado do Enem. Vocês sabem que podem contar comigo, porque daí vier. Continuem se cuidando e o que vocês precisarem da matéria ou não, eu estou aqui para ajudá-los, juntamente com coordenação, direção e toda a equipe dos colégios aí da nossa rede. Um beijo e até a nossa próxima aula.